Contra o Coritiba, a Ponte tentava espantar o jejum negativo de não vencer em estreias na Série B desde 2011. Joilson aproveitou o bate-rebate dentro da área após cobrança de escanteio e chutou no canto de Pedro Morisco para marcar o primeiro gol da Ponte na Série B de 2024. Em mais um lance de perigo dos visitantes, Joilson não deu a mesma sorte de Emerson Santos. Após chute de Lucas Roniero, o zagueiro tentou cortar, mas acabou mandando contra a própria meta. Tudo igual no Majestoso. Do Coritiba! Qualidade da Ponte no jogo, foi uma equipe guerreira, como sempre, fez por merecer o resultado. Se a gente não conseguiu uma vitória que todos nós queríamos, mas é um ponto, lá na frente vai fazer uma diferença muito grande, porque a gente pensa em situações grandes aqui. A Ponte pode comemorar, porque quem mandou em 75% do jogo foi o Coritiba, principalmente no segundo tempo. Ofensivamente, o resumo dos 90 minutos foi esse lance aí. A Ponte inexistiu no ataque. Agora, defensivamente, mostrou muitas coisas boas. A dupla de zaga que jogou é muito firme. Ofensivamente, com esse meio campo, a Ponte vai sofrer. No segundo tempo, quando o João podia ter tentado fazer alguma coisa, as contusões atrapalharam também. Eu fiquei sem entender por que ele morreu com 2 substituições ainda por fazer, porque no segundo tempo o time e alguns jogadores morreram fisicamente. Coritiba mandou no segundo tempo e só não fez o segundo gol por causa da defesa, por causa do Pedrão e por causa da imperícia dos seus atacantes. Eu vi coisas boas e nós vamos ter que ter um pouco de paciência para o João encontrar aí o caminho das pedras, mas a primeira impressão que precisa melhorar, Batista. Não dá para também tirar o mérito da equipe do Coritiba, né? Que é muito bem treinada. O primeiro tempo da Ponte foi um primeiro tempo legal. Fez 1-0, se defendendo muito bem. O CH tocou no assunto dos 2 zagueiros aí. Eu concordo 100%. Os caras são bons, hein, cara? Firmes. Deu uma sustentação técnica pro sistema defensivo muito boa na hora de sair jogando também. Joilson, claro, Sérgio, né? Sérgio e Joilson. Muito bem. Joilson, inclusive, fez o gol, né? No segundo tempo, aonde eu imaginei, falei, pô, agora o Coritiba vai sair pra cima, a Ponte vem com uma estratégia ali, defensiva, tá numa bola ali, vai lá, escapa, faz o segundo gol. Teve essa bola, que o Gabriel Novaes tirou e o goleirão do Coritiba fez uma defesa impressionante. Poderia ter feito o gol, como poderia também ter tomado. Diante de todo o cenário, eu também gostei do resultado e eu acho que a Ponte, pela estreia, não foi mal, não. O menino lá, o Regis, Matheus Regis, jogando ao lado do Gabriel Novaes. Tem que esperar um pouco para entrosamento, os meias também, o Elvis muito marcado e a Ponte agora precisa de alguns ajustes para que ela possa encontrar a melhor formação, o melhor esquema. Eu gostei desse esquema aí, viu? Achei o primeiro tempo o balanço dos volantes bem entrosado, bem treinado, né? Se você não tiver competitividade durante todo o jogo, você vai ter problema, e foi o que aconteceu. Gostei demais do Dudu Vieira, fez uma grande partida, tem a cara da Ponte lutando excepcionalmente. No caso do Dudu Vieira, que está jogando fora de posição, colocar um jogador com a capacidade do Dudu para marcar o Jamerson é um desperdício. O técnico errou. Ele tem que jogar aqui, ó, no lugar do Emerson Santos. Vocês, por exemplo, acharam que ele jogou pra caramba. Tá jogou. Tudo certo. Ele foi muito bem. Tá tudo certo, não é de ponta direita. Ele não jogou de ponta direita. Não jogou. Ele jogou por dentro, fechando a descida dos laterais. Quando você joga... Sem a bola, ele marcou quem? Então, mas ele tem que jogar. Você só tem 2 homens à frente. Se você vai jogar com 3 volantes, quem tem que marcar a descida dos laterais é o volante do lado. Mas quando tem a bola, ele tava toda hora por dentro. Inclusive, acho que a primeira finalização foi uma cabeçada dele entrando na área. O Brigatti ficou entristecido com o comportamento de alguns torcedores, não a torcida. Sempre lá, né, uma meia dúzia que acha que tem o direito de arregaçar a tudo e a todos. Primeiro, Coritiba é um candidato ao acesso. Esse Matheus Friso é um belíssimo jogador. Arrebentou com a partida. Outra coisa, existe um desentrosamento natural. O time fez 2 jogos treino e a gente sabe, né, que o jogo treino não serve para entrosar o time. Um comentário do tipo, a Ponte vai lutar de novo pelo rebaixamento. A Ponte vai, no máximo, conseguir meio de tabela. Calma! O campeonato está começando, então arrebentar com o time neste momento não é o melhor procedimento. Após o empate na estreia da Série B do Brasileirão, a Ponte
Ponte Preta se reapresenta hoje e dá início à preparação para a segunda rodada. Para essa partida contra o Goiás, fora de casa, o técnico João Brigatti está otimista com possível retorno de Jé. Por conta da negociação frustrada com o Santos, o atacante não foi relacionado para a partida contra o Coritiba no último domingo. Ele tem que saber que a janela fechou, só abre no meio do ano. Morreu a transação. Agora a camisa é da Ponte Preta, porque a gente conta com o atleta e ele é um atleta de qualidade e faz falta como fez hoje, principalmente no segundo tempo. Ponte Preta não vai mais vender jogador de graça. Ou não é bom só para o atleta, não é bom para o clube, que vantagem que vai ter? O jovem Euler foi emprestado ao Cianorte para a disputa da Série D. Outro atleta que também deve ser emprestado é o zagueiro Thiago Oliveira. Joilson e Sérgio Rafael venceram a concorrência no elenco e começaram a partida no time titular. Com uma lesão no joelho, Matheus Silva já iniciou o tratamento no departamento médico e deve retornar aos gramados entre fim de maio e início de junho. Por qual razão a Ponte emprestaria o Jé para o Santos, que está disputando o mesmo campeonato que a Ponte? Não faz o menor sentido. Não faz sentido. A Ponte tem só 25% dos direitos econômicos. Parte pertence ao Itapirense e outra parte do próprio jogador. Mas a Ponte tem 100% dos direitos federativos. Então não adianta o jogador ficar aí macambúzio, né? O que levou ele a receber essas propostas foi o que ele fez até agora. Ah, tem alguma coisa, não tem nada pessoal. Não tem nada a ver, é negócio. Futebol é negócio. É negócio. Tá certo a diretoria da Ponte, se o Santos quer levar, paga a multa, leva. E faz tudo que você estava fazendo, Gé, que vai aparecer inúmeras propostas, eu não tenho dúvida, que até melhores do que essa do Santos. Eu tenho a impressão que ele vai continuar dando problema na Ponte. As pessoas que estão próximas do Jé que são o grande problema do Jé. O futebol é assim. Tem dia que dá certo, amanhã vai surgir uma outra oportunidade, o seu emprego é aqui na Ponte Preta. A Ponte está certa de segurar o jogador. Agora, o comportamento do Jé Batista me deixa extremamente preocupado. Vai dar trabalho para o João, infelizmente. Não só o João Brigatti, mas os próprios jogadores experientes, Elvis, o próprio Sérgio aí, que é um cara experiente também, vai lá falar, vai conversar com ele, cara. E o João deixou muito claro que não vai passar a mão na cabeça. Precisa o jogador também querer. Chama, conversa. Agora, se o cara se revolta, tem um comportamento que não é adequado, não adianta ficar passando a mão na cabeça. Ele não é o Washington, ainda não é o Washington. O segundo duelo da Macaca será contra o Goiás, no próximo domingo no estádio da Serrinha. E para essa partida, João Brigatti volta a ter à disposição o atacante Jé. O atleta se reapresentou e está de volta aos treinos após polêmica envolvendo uma possível transferência ao Santos. A comissão técnica espera contar com Sérgio Rafael. O zagueiro saiu com dores na perna direita em sua estreia com a camisa alvinegra, mas já está em processo de transição física e deve estar liberado para a partida de domingo. O esquema com 3 zagueiros pode voltar a aparecer. Com a chegada de novos atletas, principalmente de zagueiros também, logicamente que a gente possa optar por essa situação de 3 zagueiros, uma linha de 5 ali atrás. Jogo a jogo a gente vai estudar. Quais foram os erros cometidos diante do Coritiba que precisam ser corrigidos? Muito jogador marcando. Um lateral que não passa do meio campo, com 2 zagueiros e 3 volantes que não chegam na frente, não dá para jogar desse jeito. Aí fica todo mundo reclamando do Elvis e dos 2 atacantes. O auxiliar do lateral direito tem que ser um cara que marque bem, mas que também tenha um pouco de cacuete para atacar. É muito jogador marcando. Então você precisa acrescentar naquela posição, para fazer a mesma função, e eu não estou discutindo isso, um jogador que faça um trabalho híbrido, que marque o lateral, que feche o setor, mas que ataque também. Ele tem que corrigir isso. A assessoria de imprensa divulgou fotos Jé de chuteira no CT do Jardim Olina. Está recuperado da contusão, ou não? O Jé precisa estar focado na Ponte. Por quê? Porque ele tem contrato, a janela está fechada e não vai ter negociação agora. Tem que estar em atividade, tem que estar jogando, tem que estar sendo o mesmo Jé que trouxe essas propostas para ele. O que vai fazer o Jé agora? Vai ficar sentado esperando abrir a janela para ele ser negociado? Não existe isso, né? E ele é importante para a Ponte, na minha opinião. O que chateou o Jé é que o Santos sinalizou com um salário de R$150 mil por mês.
para comprar o Gé, quando terminasse o empréstimo dele lá em dezembro, no final do ano. 4 milhões de reais. A multa rescisória do Gé é de 40 milhões. O Filipinho, por exemplo, que não é atacante, foi negociado com o Atlético Paranaense por 10 milhões e meio de reais. O Gé, sendo atacante, goleador, não vale mais do que o Filipinho? Tá certíssima a Ponte Preta em não fazer o negócio. Mas não adianta ficar olhando aquilo que perdeu. Agora tem que mirar no futuro. Tem um contrato, tá assinado. Não deu certo, foi uma oportunidade que surgiu que não concretizou. Tem que falar que o cara tem que parar de ficar de biquinho e tem que continuar trabalhando. Mas que conversa é essa de ter que convencer o cara que tá tudo bem, ele tem que seguir trabalhando? Pode ser a proposta que for. Ele tem um contrato com a Ponte. E se a Ponte determinou, você quer jogar no Santos? Beleza, paga o valor da multa. Mas 40 milhões não dá. Nós queremos jogador. A Ponte está correta. E o jogador que trate de jogar futebol e parar de ficar com biquinho tem que ser profissional e seguir sua vida. E a Ponte está correta. Que foi a Ponte que acreditou no seu trabalho, foi a Ponte que colocou você no cenário do futebol brasileiro, e aí a Ponte fica chupando o dedo? Não. Se a Ponte estiver fazendo um campeonato legal e ele jogando bem, não vai liberar por 4 milhões em agosto. Fica mais difícil e mais caro. É assim que funciona o futebol. A Ponte Preta apresentou oficialmente o atacante Beléa. Guilherme Beléa foi revelado nas categorias de base do Grêmio. Tô ansioso pela minha estreia, né? Mas quem decide isso não sou eu, é o professor. Vou seguir trabalhando para o momento que eu tiver, que ele achar que eu devo estrear, eu tá pronto. Minhas características são drible, velocidade, eu gosto do confronto 1 para 1. Beléa está à disposição de João Brigatti para a partida de domingo contra o Goiás. E quem também deve ficar à disposição são os atletas Sérgio Rafael e Luiz Felipe. A Ponte Preta não vai disputar a Copa Paulista dessa temporada. A diretoria executiva optou por desativar o time sub-23 para economizar nos gastos. Pelo que eu vi de Goiás e Ceará, acho o Goiás superior ao Coritiba. Os indícios mostram um jogo extremamente complicado, que o Goiás investiu, quer voltar de qualquer maneira à Série A, ele que caiu no ano passado, então a Ponte vai ter que jogar muito mais bola, de forma muito mais organizada, competindo um pouco mais, senão não tem chance no jogo. Típico jogo para jogar com os 3 zagueiros, que aliás levou a Ponte às quartas de final do Campeonato Paulista. Dar poucas oportunidades e espetar com objetividade e inteligência quando tiver a oportunidade de jogar reativamente. E se a Ponte for lá, de peito aberto, 3 atacantes, com o time com as pernas pesadas, como nós vimos no segundo tempo contra o Coritiba, aí não tem chance. O João é um cara que enxerga a bola e sabe que o time dele foi muito mal no segundo tempo contra o Coritiba. O jogo é fora de casa, a gente conhece o treinador que a Ponte tem, o conceito dele é um conceito defensivo e eu acho que a Ponte vai jogar dessa maneira. Ou com um recheado meio campo de jogadores de marcação ou com 3 zagueiros. Precisa efetivamente de um cara diferente ali do lado do meio campo. Dodô, por exemplo, ou Bochecha. Emerson só marca. Ramon Carvalho arrasta a bola, faz a transição de uma maneira discutível até. Agora, só o Elvis, só o Risso e o Carvalho para arrastar essa bola na frente é muito pouco. A Ponte não pode passar 90 minutos só pensando em marcar. Eu acho que o Matheus Regis lá na frente tem que ser o titular. Time do Goiás que começou o jogo contra o Ceará no 1-1 lá na estreia em Fortaleza. O ataque é Paulo Baia e Thiago Galhardo. Mas será que vai ter a lei do ex? Espero que não tenhamos lei do ex aí. Tão bom time do Goiás. Agora, cabe a Ponte ir lá e encarar os caras de frente. A gente vai em busca do resultado positivo, vocês podem ter certeza disso. No domingo, a Macaca vai defender uma invencibilidade que já dura 11 anos. A tendência é que o treinador repita a escalação utilizada na partida contra o Coritiba. Com isso, uma provável Ponte vem a campo com Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe, Joilson, Sérgio Rafael e Gabriel Risso na defesa, Emerson Santos, Ramon, Dudu Vieira e Elvis pelo meio e fechando o ataque, Gabriel Novaz e Matheus Regis. O atacante Gé retornou aos treinamentos e fica à disposição de Brigatti para o duelo contra o Goiás. Nas redes sociais, Eberlin comentou sobre a situação e disse que o único erro do jogador foi ter ficado frustrado com o negócio. Ponte Preta e Goiás entram em campo no domingo, às 6h30, no estádio da Serrinha. É um jogo pesado, complicado, principalmente pelo performance da Ponte no último jogo, no segundo tempo. Eu mexeria no esquema e mexeria nas peças. A boa notícia é que volta o Sérgio Rafael para a zaga, com o juiz foram muito bem, mas eu acrescentaria
tiraria um jogador de meio campo, jogaria num 4-4-2 ou num 3-5-2. E eu acrescentaria o Bochecha no meio campo no lugar do Dudu Vieira. Ou manteria o Dudu Vieira e tiraria o Ramon Carvalho colocando o Bochecha no time. Quando o Brigatti encaixou os 3 zagueiros, deu liga. E aí eu pergunto, a Ponte no Paulista, ela tinha mais ou menos opções em termos de números, de quantidade e de qualidade na zaga? Alguém tem dúvida que os 7 zagueiros que a Ponte tem hoje, que eles dão muito mais opção para o treinador formar uma trinca de alta qualidade do que aquilo que ele tinha à disposição no Campeonato Paulista? Ah, mas ele jogou com 3 zagueiros contra o Palmeiras e tomou 5. Palmeiras você deixa de lado, tá um patamar acima, tá várias prateleiras acima da média hoje do futebol brasileiro. Eu jogaria com os 3 zagueiros, 3 jogadores no meio e jogaria com 3 adiantados, mas com um com característica de marcação. Cuidado com o Paulo Baia, que a Ponte não quis. Carlos Batista.